aí galera, tranquilo? Estamos aqui a caminho de São Paulo, um dia muito bonito. Hoje eu decidi fazer esse vídeo um pouco diferente. Assim, a pedido de alguns de vocês que acompanham um pouco mais da minha vida nas redes sociais, eu estou aqui hoje fazendo um vídeo com a Pri. Oi, gente! E o meu pai, que está no volante. Chofer! Então, gente, eu quero apresentar a vocês Priscila Uber. Oi, oi. A moça que roubou meu coração e que é o assunto desse vídeo de hoje. E nós queremos falar pra vocês sobre o nosso romance real. Eu queria estar falando hoje algumas coisas com vocês, não só porque isso que aconteceu foi tipo uma das melhores coisas da minha vida e compartilhar a alegria com vocês, mas porque eu acredito que dá pra tirar algumas lições disso e que isso pode ser bastante edificante. Assim, eu acredito que muitas das perguntas que o pessoal me faz e tal, a respeito disso, eu acredito que esse seja um bom momento pra gente estar falando sobre essas coisas. Qualquer pergunta que vocês queiram fazer, gente, vocês perguntam ali no Poço Ipiranga. Eu quero poder contar a história um pouco pra vocês, contar um pouco dos detalhes, a maneira como a gente fez isso, porque tanto eu como ela, a gente esteve buscando esse tempo todo fazer tudo do melhor jeito possível. Então, eu tive caminhando debaixo de princípios que foram muito importantes pra mim. E eu queria introduzir pra vocês uma pessoa muito legal que vai estar falando um pouco desses princípios antes de eu ir falar um pouco sobre a história. Eu quero apresentar a vocês a lenda, o meu pai. Galera, feliz de estar aqui nesse vídeo. Queria comentar o seguinte: todo relacionamento deve seguir princípios que Deus estabeleceu. A Bíblia diz que a gente pode casar com quem quiser, contanto que seja no Senhor. Que nem meu filho, que ele deveria escolher a pessoa que lhe agradasse, mas que Deus estabeleceu restrições, e a primeira delas é que a pessoa partilhe da mesma fé. Eu fui um pouquinho além nas restrições. Estabeleci para ele a importância de entender alguém que se una ao propósito que Deus o chamou, ao ministério. Estabeleci um princípio de idade, para que se tivesse o mínimo de maturidade para tomar decisão. Ensinei a ele a importância da bênção dos pais, com toda a maturidade, vivência e a nossa responsabilidade de ser os guardiões do propósito de Deus na vida dele. E tudo isso foi obedecido, e acredito que tem trazido muita bênção para ele. Se você entender e aplicar os meus princípios, vai ser bênção para você também. Valeu! A gente estava falando da importância disso. Tanto eu e a Pri, a gente decidiu obedecer os princípios que os nossos pais colocaram, nos ensinaram. Ser fiel não só ao que eles nos ensinaram, mas o que a gente entendeu que era de Deus e tal. E assim, hoje a gente tem colhido coisas tão boas disso, tudo é tão especial. E assim, as nossas atitudes hoje, elas determinam como amanhã vai ser. Então é algo muito importante você decidir caminhar nesses princípios, sabe? Deus está abençoando a gente, então tem sido realmente, tipo, não sei nem como explicar quão bom isso tem sido. E assim, a gente decidiu fazer a coisa da maneira correta, a gente decidiu ser obediente. A gente quer contar um pouco da nossa história pra vocês, como isso tudo aconteceu, e também recheando ela com os valores e os princípios que a gente acredita que isso tudo deve ser feito. E é isso aí. Então, a gente se conhece já há uns 6 anos, né? Nossos pais se conheceram antes. Sim. E aí, o Luciano Subirá foi... O Luciano foi pegar lá em Fortaleza, né? E ele levou a família. Hashtag. E daí a gente saiu jantar. E foi a primeira vez que a gente se viu, a gente indo jantar. E daí a primeira vez que a gente saiu, ela já chamou muito a minha atenção. Eu fiquei tipo, uou! E eu vi ele conversando com meus irmãos, né? Tipo, nossa, eu fiquei apaixonada. E, bom, por mais que a gente tivesse chamado a atenção um do outro já na época, a gente nunca deu corda em nada, assim, por entender que não era o tempo, assim. A gente esteve focado nas coisas certas, tal, a gente foi só amigo esse tempo todo. E, assim, gastou nosso tempo buscando a Deus, se preparando pra quando ele viesse e sem... Verdade. A gente também, tipo, a gente não sabia o que ia acontecer, tipo, né? Tipo, a gente tava super focado em, tipo, conhecer mais de Deus e crescer nele. E... pelo menos, tipo, eu acho que nós dois estavam, tipo, a gente sabia que a gente queria, tipo, buscar primeiro no lugar, tipo, reino. Deu uma mexida do carro. Mas a gente colocou Deus primeiro lugar. Logo já na época a gente chegou a conversar um pouco pelo MSN. Nossa, somos velhos. Você nem começou quase no MSN. Foi pouco, né? Quando eu tinha 12 anos,
eu entendi muito sobre esses princípios da família e eu decidi que eu não queria... Eu tomei uma decisão que eu não ia me envolver com ninguém, a não ser que fosse a pessoa certa. E aquele tempo todo eu tive muito focado. Eu passei a minha adolescência como se eu já tivesse num relacionamento e como se eu já amasse essa pessoa e eu estava só esperando Deus mexer a coisa e acontecer. Então, assim, eu não ficava olhando e procurando a pessoa, assim, será que é ela? Será que é ela? E por mais que eu gostei muito da Pri, eu não fiquei tipo, meu Deus, é ela, eu preciso ficar conversando com ela toda hora. A gente foi amigo e a gente conversava mais, principalmente quando a gente se via. Tinha os momentos divertidos e tal. Era legal. Então, eu também não queria dar importância a essas coisas antes de ter certeza que era o tempo certo e a pessoa certa. Então, eu foquei muito em, primeiro, buscar mais de Deus, tipo, gastar tempo com minha família também, e investir na célula e nos estudos. Bom, e as nossas famílias sempre foram muito próximas, então várias vezes a gente viajava tipo juntos nas férias, nossas famílias saíam para comer, então eu sempre pude estar observando, por mais que eu não tivesse assim aquela intenção no meu coração, eu realmente não sabia, eu não fazia ideia de que isso ia acontecer depois. Eu fazia. Eu realmente tratei ela como uma irmã, como uma amiga. E assim, eu não fiquei tentando o tempo todo fazer moral e tal, isso foi um negócio muito legal, a gente sempre foi, tipo, né, muito naturalzão. Bom, em 2013, a gente foi convidado para pregar num acampamento em Milão, no Youth Sabaoth, que é um projeto demais, eles são incríveis, saudades deles até hoje. E, bom, nessa, assim, foi um negócio muito legal, porque também não teve aquele negócio, acho que de nenhum de nós dois, assim, então a gente viajou muito na boa, tipo, deu risada e tal. Eu que não fazia ideia, acho que falava, era mó esquisitão na frente dela sempre, assim, porque eu não me preocupava, né. Foi muito legal, o momento foi demais, graças a Deus. E aí, a gente pregou de novo no acampamento no Fuego. Fuego 2015. Foi. 2 anos depois. E bom, acho que a Pri percebeu a diferença dessas 2 vezes, porque quando a gente se viu no Fuego, em 2015, tinha algo rolando já, que começou a acontecer comigo. Então, porque assim, né, eu falei, cara, isso foi algo que eu entreguei muito na mão de Deus, eu decidi que eu não queria me envolver, que eu queria guardar o meu coração. Então, assim, mesmo a Pri, por mais que eu achasse ela demais, eu não cogitava as coisas. Tipo, eu não olhava pra alguém e pensava, pode ser ela. Porque eu sabia que, assim, que tinha essa pessoa e eu queria não me preocupar. Eu sabia que na hora eu ia saber. Então, porque no ano de 2015, eu tive, não lembro se mais, mas pelo menos 4 sonhos, assim, principais que me abriram os olhos, assim. E eu comecei a ver a Priscila. E eu fiquei tipo, meu Deus, como que eu não enxerguei isso tudo antes? E, cara, aquilo começou a gerar um sentimento, assim. Na verdade, eu sempre admirei muito a Pri. Ela sempre foi uma das pessoas que eu mais admirei, assim, uma das pessoas mais apaixonadas por Jesus que eu conheci, mais apaixonadas pela missão e pela obra. E, assim, ela sempre me impressionou muito. Mas essa, assim, me abriu os olhos mesmo. E eu, tipo, uau, quem é essa, hein? E, bom, o Fuego foi cruel pra mim, porque eu tive que sentar e escutar essa moça pregar várias vezes. E eu tava lá, orando, e eu lembro que no Fuego eu orei, eu falei, Deus, eu não sei o que é isso tudo que tá acontecendo comigo, mas eu falei, por mais que seja a pessoa certa, eu preciso entender de você quando é o tempo certo, e eu acredito que ainda seja pra isso, ainda seja cedo pra isso. Então eu voltei pra casa e eu continuei orando, e mais tarde naquele ano, quase mais pro final de 2015, eu conversei com meu pai, eu queria saber o que ele achava de eu começar a conversar com a Pri, tipo, puxar papo mesmo. E quando eu perguntei pra ele encorajou total. E depois disso eu comecei a conversar com ela. E os primeiros dias eu falava um pouquinho e você assumiu aí. Então, né? Ele começou a conversar comigo e tipo, o que tá acontecendo? Que eu conheço que ele não fala muito assim, tipo, nunca tinha conversado comigo. Eu não falava com menina, basicamente. Mas tudo bem, né? Aí, só que eu não tinha certeza que, tipo assim, vai que ele só tá querendo ser mais amigo, ele tá vindo pros Estados Unidos ano que vem e tal. Aí eu, tipo, só colocava isso na minha cabeça, porque desde pequena, tipo, eu tinha, tipo assim, que era importante guardar o coração e não se iludir com essas coisas, tipo,
criar, tipo, um mundo todo só com, tipo... Expectativa. Uma expectativa, com, tipo, uma ação que o cara faz, tipo assim... A menina faz, tipo, todos os planos já, né? Então eu não fiz, tipo, nada disso. Eu só, tipo, fiquei, não... Tipo, eu vou com o fluir, tipo, das coisas e vamos ver. Go with the flow. E aí... Mas aí ele fez, tipo, uma coisa super inesperável, tipo assim... É bom, a gente foi conversando e começou a conversar mais e mais e... Conforme a gente foi... começamos a conversar todo dia e eu comecei a perceber nos detalhes, assim, o quanto essa menina era incrível, o quanto ela era demais, e eu comecei a ficar cada vez mais apaixonado. E legal que eu sempre conversava com meu pai meus pais me aconselharam muito, que foi muito importante. Não foi algo que aconteceu, tipo, escondido, assim. Até no começo, meus pais, eles liam as conversas, eles, assim, me falavam, me instruíam muito. Então, assim, foi um negócio legal, porque do lado de lá também, né? Você conversava com seus pais, então foi desde começar algo que as famílias participam, assim. Nossas famílias estão no relacionamento desde que isso começou. E... Aliás, até para você começar a conversar mais com ela, foi pedido a permissão dos pais da Priscila. Isso Exato. também tem que ser destacado ainda. Que Os meus pais estavam não me falar, mas tipo... Bom, antes de eu começar a conversar com ela, depois desse dia que eu conversei com meu pai sobre começar a puxar papo com a Pri e conversar mais, eu pedi a bênção dos pais delas para me aproximar como amigo. E igual eu falei, eu acredito, né, tudo que a gente faz hoje a gente colhe amanhã, então eu sempre estive pensando, eu quero fazer tudo da maneira mais correta possível. E não só pensando nos frutos que eu quero colher, mas algo que eu sempre penso, se fosse a minha filha, como eu gostaria que ela fosse tratada. Então, hashtag fica a dica. Conforme a conversa foi tomando volume, a gente começou a conversar mais e mais, eu tinha cada vez mais certeza do quanto eu gostava da Pri, do quanto ela é incrível. E orando, eu sentia cada vez mais paz e convicção de que ela era... que era ela. Eu sempre considerei a palavra dos meus pais muito importante, não era só o apoio dos meus pais, era o apoio dos meus pastores e os pastores dos meus pastores, que são os pais dela. Foi até algo que foi diferente pra mim, porque sempre, a respeito dessas coisas, assim, eu sempre senti, não tá na hora, e de repente, tava tipo luz verde, vai. Então aí em janeiro, no começo, bom, quer dizer, no final de janeiro de 2006, esse ano, a família toda deles estavam lá, né, nos Estados Unidos, viajando por lá, pregando nos cantos. Só que aí eles fizeram uma surpresa e foram pra Tulsa também, que é onde eu tô morando. E ele fez uma mega surpresa, tipo, muito incrível. A gente entra em mais detalhes, conta um pouco pra vocês depois sobre como foi. Aí, lá na surpresa, ele falou pra mim, tipo, que tava gostando de mim, já tinha falado dos meus pais. Tudo sempre com o consentimento dos pais dela e dos meus pais. Então foi muito social. Daí eu abri legal. o jogo e foi aquela baita alegria quando eu descobri que ela sentia algo de volta, que eu não consegui nem dormir, acho, naquele dia. E, bom, depois disso, eu ainda não tinha 18 anos. Então, meu pai falou do princípio, do trato que eu tinha com ele. Então, o que eu fiz foi, eu queria que ela soubesse quais eram as minhas intenções e que a gente estivesse naqueles próximos meses, conversando e orando a respeito daquilo. Tudo, como eu falei, com o consentimento dos nossos pais. E, bom, a gente passou aqueles meses e agora, nossa, parece que voou, né? Passou tão rápido. Da hora parecia que ia ser tão demorado. Mas... E, bom, durante esse tempo também eu tinha cada vez mais certeza, eu tava cada vez mais apaixonado por essa pessoa incrível. E... e, bom, no dia que eu fiz 18 anos, né, vocês... Eu acho que, né, por agora eu já devo ter postado o vídeo que fala disso, então talvez já tenha mencionado, talvez vocês já estejam sabendo, mas eu ministrei os 3 cultos lá na igreja no dia do meu aniversário de 18 anos. E no terceiro culto eu tive uma baita surpresa, que foi um vídeo que passaram. Pai dela. Foi, e aí meu pai falou que, tipo, feliz aniversário, essas coisas aí. Falou que, tipo, tava liberado. Abençoou. Peguei a benção na frente de todo mundo. Você tem a minha benção. Aí ele fez outra surpresa. Bom, né, eu fui pego de surpresa e eu dei uma contra-surpresa na surpresa que foi feita pra mim. Fiz uma surpresa pra ela na frente de todo mundo. E, bom, chegou, né, o tão sonhado momento e a gente oficializou no dia do meu aniversário, no dia que eu fiz 18 anos. Então, bom, desde então tem sido essa aventura mágica, muito especial.
muito de Deus, assim, a sensação que a gente tem o tempo inteiro é de estar vivendo esse negócio tão, tipo assim... Ai, deu um tapa sem querer. Então, tipo, é muito especial mesmo, parece que tá sendo do jeito que devia ser. E algo que a gente tava conversando até, é que a gente ama a maneira que as nossas famílias estão tão envolvidas nisso, assim. Que é o tempo todo ela falando com os meus pais, eu falando com os pais dela, e a gente brincando, assim, entre si o tempo inteiro. E gente, sério, vivendo isso, esse é o nosso desejo, que, assim, as pessoas possam experimentar isso. Sabe, a gente falou, nossa, dá tanta dó de quem tenta fazer algo escondido, e tipo, faz em desobediência, e tem que, tipo, esconder dos pais ou enfrentar os pais, e a gente tá fazendo algo que tá sendo tão maravilhoso e aproveitando ao máximo isso tudo, porque o melhor jeito de viver as coisas é viver da maneira como Deus planejou. Então caminhar nesses princípios faz toda a diferença. É isso aí. Mais pra frente a gente quer entrar um pouco mais em detalhes e contar um pouco mais dessa história toda pra vocês. Também a gente quer gravar vídeo com os nossos pais e trabalhar muitos desses princípios, da maneira que a gente acredita que isso tudo deve ser feito. Mas hoje a gente queria mais, assim, falar sobre isso, introduzir, né, o nosso romance real e falar como a gente acredita nisso, como a gente acredita nesse modelo, sabe? A gente tem que caminhar nesse... Esse é o padrão, sabe, de santidade, de pureza. Assim... Deus faz parte disso tudo e a gente tem que ter muito claro na nossa mente os limites, porque Ele tem algo especial reservado pra gente. Então, a gente tem que se comportar como filhos, nós somos realeza, filhos do rei. Então, eu acho muito legal esse jogo do romance real, esse jogo de palavras que o romance real fala da realeza e do romance que é de verdade, é verdadeiro. Então, né, não é a mesma coisa que um namoro do mundo. Então a gente acredita muito nesse modelo, a gente quer estar falando mais sobre isso também. A gente é muito feliz que vocês podem fazer parte da nossa história. A gente está feliz de compartilhar isso com vocês. E por hoje é só, pessoal. E por hoje é só, pessoal. Queremos falar para você que está assistindo o seguinte: a gente tem um santo orgulho, né, amor? Verdade. Tanto do Israel como da Priscila, porque todos dois, nós vimos tanto que, acima de tudo, a preocupação deles era agradar a Jesus, era ser cheio de Jesus, é fazer a vontade de Jesus. Eles não ficaram... É claro, eles como jovens normais tinham seus amigos, suas amigas e muito extrovertidos, mas acima de tudo eles não ficavam preocupando, com quem que eu vou casar, quem vai ser... Não, por quê? Porque eles tinham certeza que Jesus ia cuidar dessa área da vida deles e como Ele cuidou, né? Então, como pais, nós não poderíamos, assim, ser mais gratos a Deus por filhos que realmente, acima de tudo, são apaixonados por Jesus. E nós nunca colocamos regrinhas, mas esperamos mesmo em Deus, deles entenderem os princípios da palavra, e acima de tudo é isso que eles queriam também, é relacionamento com Jesus e seguir os princípios de Jesus, que é tão maravilhoso. É verdade, eu acho que quando a pessoa é completa em Jesus, ela não fica buscando nos outros para completar elas. E eles dois, assim, são totalmente completos em Jesus. Como a Bíblia diz, se a gente buscar em primeiro lugar o reino de Deus, todas as outras coisas vão ser acrescentadas. E isso que a gente tem visto na vida deles, nas nossas vidas, né? E eu sei que na vida de vocês também aí que estão assistindo. Deixa eu só falar uma coisa. Quanto mais íntimo você for de Jesus, a pessoa maravilhosa, seu príncipe e sua princesa que Deus está preparando, você vai encontrar com ela no trono, porque ela também vai estar cheia de cada vez mais de Jesus. E quanto mais vocês estão pertinho de Jesus, mais pertinho vocês vão estar um do outro. Eu tô aqui também para falar um pouquinho sobre o relacionamento de Israel e da Priscila. E tem sido uma fase muito gostosa, muito especial para nós enquanto família. E uma das coisas que mais me marcaram foi assim, como eles permitiram que as famílias participassem de todo o processo de oração, né, de avaliação em si do relacionamento, até que chegasse o momento de a Pri poder dizer sim. E ainda bem que ela falou sim ao romance real. E eu tenho certeza que esses dois assim vão poder viver muitas experiências assim em Deus juntos, encorajando um ao outro para ser o melhor do que Deus tem para a vida deles. E é isso, que Deus abençoe muito esse relacionamento, a gente está super feliz. E eu acho que a forma como Israel e a Priscila eles têm tocado todo esse relacionamento
vai ser algo que vai abençoar muitos jovens. Eu sei que muitos hoje têm se levantado para viver o romance real e fazer, né, dessa aliança, essa fase de conhecer antes do casamento, um momento tão especial de santidade. E isso nos alegra muito enquanto pais, enquanto pastores, e por isso a gente sabe que tem tudo para ser muito bem sucedido. Yes! Deus abençoe! E aí, em algum momento eu vou estar invadindo Pergunta Aí, então fazem suas perguntas. Então, se vocês querem fazer perguntas, a gente vai estar respondendo elas juntos e, bom, obviamente, não fique chateado, não dá, se a sua pergunta não aparecer, não dá pra pegar todas elas, mas a gente tenta. Então, tchau, tchau.